Olá, o meu nome é Facundo Guerra. Hoje é o primeiro dia de uma longa jornada. Eu sei como começa, mas eu não sei muito bem como termina. Na verdade, eu acho que o mercado está encharcado de um monte de empreendedores que nunca empreenderam nada, ou um monte de gente que nunca fez nada além de criar palavra de ordem para vender coisa, ou vender um jeito de conseguir as coisas. Empreendedorismo hoje no país, eu estou falando isso com certo cuidado. Então, a partir do momento que você está numa relação de trabalho mais frágil, vão falar para você que você precisa empreender. E, infelizmente, você vai precisar empreender em algum momento da sua vida. Se não agora, em algum momento, você vai precisar pensar em construir seu próprio caminho. Não que trabalhar numa grande corporação, e eu trabalhei durante muitos anos em grandes corporações, seja desconfortável, é super confortável. Você vai ter acesso ao 14º, 15º, 18º salário, você vai ter teu carro importado em algum momento, dependendo, obviamente, do lugar onde você estiver na hierarquia, você vai ter acesso ao plano saúde, você vai ter acesso a férias remuneradas. E isso é muito doce. Ao mesmo tempo, te transforma numa pessoa muito mais acomodada, te transforma numa pessoa muito mais mimada, porque o trabalho ele vira só um meio para um fim. Então eu acho que essa diferença hoje, por exemplo, entre empreendedorismo e trabalho numa grande corporação. O trabalho numa grande corporação, normalmente ele é desprovido de qualquer coisa que seja mais além do salário. Você está trabalhando normalmente para a sua própria carreira, é muito difícil. Como eu trabalhei muitos anos em corporação, eu sei que eu não trabalhava necessariamente para o cliente final ou para o serviço final. O que eu trabalhava era para manter o meu trabalho. Então, o fim final de qualquer executivo é a sua própria carreira. Tanto é que o currículo é praticamente um conto de fadas. Ou que, quando você conta aquilo que você está fazendo, você fala sobre o que você fez, mas você fala sobre as coisas certas que você fez, mas não fala sobre os seus erros. O currículo, na verdade, é uma grande peça de fantasia, né? Um conto de ficção científica, praticamente. Porque ele fala sobre a carreira do executivo, que no final das contas é a única coisa que importa na vida dele. Mais além de produto, serviço, relação com as outras pessoas, o que importa para um executivo é seu próprio currículo. E aí você começa a investir muita energia em algo que não vai efetivamente transformar ou te enriquecer sua vida. Enquanto que quando você é empreendedor, e a melhor razão para empreender não é porque eu olhei para dentro, encontrei meu propósito e resolvi encontrar o meu próprio caminho. Tem muito coach ou muitos empreendedores de palco que falam sobre empreender com propósito. A gente vai falar sobre propósito, mas antes eu preciso chegar na história do curso. Então, a gente vai conseguir construir uma longa caminhada que vai falar sobre o que é empreender, vai falar sobre como você empreende de um jeito para diminuir risco. Então, a primeira parte dessa fala aqui, a gente vai falar sobre pressupostos. Coisas que a gente tem que compactuar a partir de agora para que o conteúdo mais adiante fique claro. Por exemplo, a gente vai falar sobre sucesso, a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre relações políticas, a gente vai falar sobre relações de trabalho, a gente vai falar sobre relações com sócios, a gente vai falar sobre todas as etapas conceituais que nos levam em direção ao propósito final desse curso, que é montar um negócio junto com vocês. Basicamente é isso. Quando você vai empreender, um monte de gente vai ficar te vendendo o caminho. Vai falar, não, porque você tem que fazer isso para ter aquilo. Ou que para você ser bem sucedido, você precisa começar a trabalhar às 4 da manhã. Ou se você tiver fé em si mesmo, você vai conseguir. O que é uma grande balela, porque não existe fórmula. Empreender é uma atividade absolutamente subjetiva, excitante, mas arriscadíssima, especialmente no país onde as estatísticas mostram que os negócios, a grande, avassaladora maioria dos negócios fecha antes dos 2 primeiros anos. Então você vai empreender nesse país especificamente uma atividade de altíssimo risco. E tirando toda a balela política, tirando tudo aquilo que efetivamente não vai necessariamente colar com a maneira com a qual você vê o mundo ou não, eu acho que a atividade de empreender é, antes de mais nada, uma atividade de constantemente pensar em como reduzir o risco do negócio. Ponto. Tudo que eu vou falar aqui parte desse pressuposto que diminuir risco é a primeira obsessão de qualquer empreendedor. Por quê?
se você... empreendedor normalmente está empreendendo com um dinheiro que não é necessariamente seu. É um dinheiro que vem do seu círculo no entorno, de um empréstimo que você fez no banco, do teu cunhado, do teu irmão que você chamou para sócio. Essa é a realidade no empreendedorismo em 95% dos casos. Quando você pega dinheiro de alguém, você acaba criando uma relação de dependência. É diferente de você pegar dinheiro com o banco do que você pegar dinheiro com um familiar ou um amigo. Por que se faz isso também? Porque o risco no Brasil, quando você vai ver empréstimos, os bancos são muito bons na análise de risco, então muita gente não consegue pegar empréstimo porque não passa no algoritmo de risco do banco. Então acaba pegando de pessoas próximas a si, sejam amigos, familiares ou o que seja. E quando os negócios não vão bem, porque grande parte das pessoas não foi educada para ser empreendedor, grande parte das pessoas foi educada para obedecer, quando o trabalho falhe desse lado aqui, ou entra em falência depois dos 2 primeiros anos, ele leva consigo também todas as relações interpessoais daquele empreendedor. Você falir não é só uma falência do ponto de vista material, é também do ponto de vista psicológico. Então, a saúde mental dessas pessoas que acabaram por entrar em falência ao longo dos anos, é deterioradíssima. A gente está falando de gente que tem altos índices de depressão, altos índices de taxa de suicídio, pessoas que estão com a sua saúde mental completamente deteriorada porque acreditaram que empreender era uma atividade de fé em si mesmo, porque falaram isso lá fora. Então, se você for procurar numa livraria material sobre empreender, você vai encontrar um monte de livro de autoajuda que professa mentiras como meritocracia, de que existe meritocracia nesse país, quando não existe, que basta ter fé em si mesmo, que empreender parte de um propósito, que para você ser bem-sucedido necessariamente você tem que ser rico, que são todas essas armadilhas que são montadas para a gente seguir uma narrativa que, no final das contas, fala que o empreendedorismo é a solução para a falta de emprego. Então, o empreendedorismo, ele acaba servindo como uma identidade que você constrói para si quando você perde o seu emprego. Você ser desempregado é alguma coisa que é quase tóxica. Ninguém gosta de olhar para uma pessoa que está desempregada. As pessoas sentem pena daquelas pessoas que são desempregados. Mas, hoje em dia, você já não fala mais que você está desempregado. Você fala que você é empreendedor ou que você tem projetos. E para isso eles criam uma gramática e um glossário típico dessa nova identidade. Mindset, coach, empreender, propósito, disruptivo, pensar fora da caixa, que são palavras completamente vazias de sentido. Eu saí com uma pessoa que estava, participando de uma feira de negócios comigo, ela também estava palestrando, e a gente estava descendo para jantar. Em uma frase, ela deve ter usado umas 3 ou 4 dessas palavras. Ela falou coach, propósito, ela falou disruptivo, pensar fora da caixa e acho que foi isso, e empreender. Todas essas 5 palavras numa mesma frase. Quando ela fala isso dessa maneira, com essas palavras, ela se coloca dentro de uma categoria de gente que sabe usar essas palavras ou se apropriou do sentido delas. Então, ela não era empreendedora, ela só estava repetindo um rol de palavras que, no final das contas, a definiam como empreendedora. E a gente está vivendo numa indústria do empreendedorismo enquanto atividade abstrata. Porque são poucos os que são realmente empreendedores. São poucos desses empreendedores de palco realmente montaram algum negócio, poucos deles tiveram algum tipo de insucesso para contar depois, poucos deles arriscam seu próprio dinheiro nos negócios que fazem. Então virou uma profissão de fé, porque a gente vê pastores, e não é muito diferente de uma igreja. Você percebe o fervor das pessoas que estão ali do lado, você percebe ritos e rituais, você percebe uma figura messiânica que é o empreendedor, aquele que atingiu o sucesso financeiro, que está muito ligado, aliás, com a igreja evangélica no país. Então você vê que o empreendedor e o pastor, especialmente o pastor pentecostal, eles começam a se aproximar na maneira como eles lidam com os fiéis. Isso está querendo...
eu estou querendo dizer o que com isso? Que esse tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo que pelo menos eu mais encontro quando eu estou por aí, ouvindo falar, ou sabendo, ou lendo alguma coisa a respeito desse campo, é um empreendedorismo de fé. E quando você... fé em si mesmo, normalmente. E quando você quebra, a fé em si mesmo quebra junto. E isso provoca danos mentais e transtornos, às vezes irreversíveis. Então, o objetivo principal desse curso é mais ou menos esse, é construir na prática um negócio usando exemplos muito pessoais, casos que são absolutamente subjetivos, porque não tem fórmula. O que eu estou contando é da minha caminhada. Dentro da minha caminhada, algumas coisas vão servir para você, outras não. Algumas coisas você vai concordar, outras não. Algumas coisas você vai dizer que só funcionou comigo e outras você vai encontrar coisas que vão funcionar para você. Então, o que eu estou apresentando aqui para você é uma caixa de ferramentas. Se aproprie dela como você quiser. Não todas as ferramentas vão ser úteis para aquilo que você está montando, mas pode ser que uma ferramenta seja. E se uma ferramenta for, isso pode representar a diferença entre o sucesso e o fracasso do teu negócio. Então, eu estou querendo aqui levar para você tudo que eu aprendi ao longo desses 15 anos que eu estou empreendendo, e eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz até hoje, e tudo aquilo que eu posso vir a aprender, compartilhando esse conhecimento à exata medida em que ele vai sendo produzido, e com casos reais. Então, a gente está aqui hoje dentro do Bar dos Arcos, a gente está embaixo do Teatro Municipal, e a minha primeira proposta nessa temporada é contar o caso do Bar dos Arcos. Explicar do momento em que surgiu a ideia, ou do momento que surgiu a provocação, até ontem, quando a gente estava desenvolvendo a próxima carta, até a maneira como a gente fala sobre conteúdo, as questões burocráticas, os desafios, da onde vem o dinheiro, como isso é administrado, quais são os parceiros, a gente vai ter mais para frente uma sessão de entrevistas com as pessoas que me ajudaram a fazer o negócio. Às vezes eu vou usar esse próprio curso como um exemplo daquilo que eu estou fazendo como um negócio. E eu posso contar um pouquinho depois sobre por que a gente fez esse curso. Quais são as razões que me fizeram fazer esse curso, com quem que eu estou fazendo esse curso e por que esse curso está montado dessa maneira. Então a ideia é essa, é entrar dentro do Bar dos Arcos e na prática mostrar para você o que a gente fez para chegar ao lugar onde chegamos. Então eu não quero mais falar sobre empreendedorismo do ponto de vista conceitual. Porque você tem que fazer aquilo, ou porque você tem que fazer isso, porque esse é o jeito certo, o que você está fazendo é o jeito errado. Eu não estou mais a fim de entrar nesse campo da palavra de ordem. O que eu estou querendo fazer é, na prática, mostrar para você como você monta seu negócio. Mas tem muita coisa nesse negócio que você pode usar onde você quiser. Os exemplos mais efetivos para os meus negócios ao longo dos anos não vieram do meu campo de saber. Você só vai conseguir colocar para fora aquilo que você, de alguma forma, colocou para dentro. Então, não adianta você querer construir alguma coisa, especialmente no campo desse empreendedorismo que eu vou propor aqui, sem você ter visto muito teatro, muito cinema, lido muito quadrinho, lido muito livro, enfim, vivido a vida para colocar para fora aquilo que você absorveu, colocar para fora na forma de um negócio. Quando eu estiver aqui dentro montando esse negócio para você, ou explicando quais são as etapas, eu vou estar dando exemplos efetivos e reais do que funcionou para mim, que não necessariamente vai funcionar para você, mas que eventualmente você pode usar no teu negócio.